mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, primeiro ano, tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer juntos a correção da lista de exercícios sobre tração e força elástica. Os enunciados estão aqui pra gente, coloquei esse fundo escuro, depois você me diz aí o que você achou, se te ajudou aí no conforto. Pra mim me ajudou e é por isso que eu tô fazendo junto com você, beleza? Me dá um feedback depois. Então olha lá, o primeiro exercício dizia pra gente o seguinte: um carrinho de massa M move-se sobre uma mesa horizontal lisa, puxado por um fio que forma um ângulo θ com a horizontal. E daí ele me deu a figura, já me ajuda, não é? Sabendo que o módulo da aceleração do carrinho é A, determine o valor da intensidade da força de tração T no fio. Então, nós combinamos lá que a primeira coisa que a gente ia fazer era desenhar as forças, não é? E eu também te pedi para criar para você uma sequência das forças, de modo que você não esqueça de nenhuma, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui é que existe uma força peso, porque esse carrinho tem massa e essa força peso, ela é vertical para baixo. Esse carrinho, ele está em contato com o solo, apesar dos pneus aí, mas como ele está em contato, os pneus são parte dele, eu tenho uma força normal, que é sempre perpendicular à superfície, faz 90 graus com essa superfície, e o sentido é saindo da superfície para o corpo. Então, como minha superfície é horizontal, meu vetor normal vai ser vertical, e o sentido vai ser para cima, beleza? E aí agora eu penso se eu tenho uma força de tração, o próprio enunciado aí já me deu a dica, né? Mas eu reconheço que eu tenho força de tração porque eu tenho aqui um fio. Por eu ter um fio e ele ser inextensível é que ele não estica, beleza? Ele não é um elástico, então eu tenho sim uma força de tração. Essa força de tração, ela ocorre na mesma direção do fio, então vai ser nessa diagonal, e no carrinho ela é apontando pro meio do fio, beleza? Essa aqui é a minha força T. Ele me pediu para determinar o módulo, né, a intensidade desse vetor T. E aí uma coisa que você precisa se lembrar comigo lá dos vetores, e daí uma sugestão, se você teve muita dificuldade lá nos vetores, se você não se lembra muito bem, faz uma revisão de vetores, beleza? Pega as nossas listas, talvez ainda tenha alguma videoaula aí no Eclass para você, tá bom? Dá uma olhadinha lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é olhar para esses vetores e perceber que eu tenho dois na vertical, a normal e o peso, e eu tenho essa força de tração que está estranha aí na diagonal. E a gente sabe trabalhar muito bem com os vetores na vertical e na horizontal. Então, eu vou decompor este vetor. Como que eu faço isso? Eu penso que esse cara, ele tem aqui na horizontal um certo tamanho, Tx, e eu chamo de Tx porque ele é a componente horizontal do meu vetor T, e ele tem sentido para a direita. E eu também tenho uma componente vertical desse mesmo vetor T, que eu vou chamar de TY, e na vertical esse vetor ele é para cima, beleza? Esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus entre si, então aqui eu já tenho um triângulo retângulo, não é? O que torna muito mais fácil a gente resolver. Então aqui do ladinho você já pode anotar. Quem é o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ, ele é o cateto oposto, TY, sobre a hipotenusa T. Então, eu já posso escrever que o TY, ele é T seno θ. Ah, professora, mas você está fazendo isso, você nem sabe se vai precisar? Pois é, eu sei que eu vou precisar e é por isso que eu estou fazendo, tá? Você não precisa fazer de cara assim, antes de você verificar se realmente você precisa de todas essas componentes, tá bom?
Às vezes você precisa só de uma delas. Tô anotando as duas aqui. O cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente, Tx, sobre a hipotenusa T. Então, a gente pode escrever que a componente Tx, ela é T cosseno de θ. Tudo certo? Então, olha lá, se eu verificar aqui a segunda lei de Newton, eu vou olhar primeiro essa segunda lei na vertical. Na vertical, esse carrinho, ele não se move, ele está em equilíbrio estático, beleza? Na vertical. Então, a força resultante sobre ele precisa ser zero. Então, as forças que estão na vertical, elas precisam se anular. Olha lá, a normal junto com a tração, porque elas estão no mesmo sentido, elas vão anular com o peso, beleza? A minha resultante na vertical, ela precisa ser nula. Quando eu olhar para horizontal, esse carrinho ele vai ter um movimento. A força resultante sobre ele, de acordo com a segunda lei de Newton, vai ser m vezes a. Então, eu vou olhar lá para os meus vetores e vou analisar quem é que eu tenho na horizontal. Olha só, eu fiquei só com o vetor t. E esse vetor t, ele é para a direita. Você concorda comigo, então, que a aceleração desse vetor também vai ser para a direita? Ele vai para onde eu estou puxando, na horizontal, beleza? Então, ficou assim. Quando eu olho para cá, a minha força resultante, ela é apenas o Tx. A massa do meu bloquinho, ele me disse que é m, e a aceleração que ele adquire é a. Eu sei que vocês se assustam com esse tanto de letra, mas não se assusta não, tá? É fácil. Olha lá, quem é o nosso Tx? T cosseno do ângulo de inclinação ali do seu fiozinho. É igual a m vezes a. Ele não me pediu para determinar o valor de t, então eu vou deixar o t sozinho aqui do lado esquerdo, ó. M vezes a sobre o cosseno do ângulo. Era isso aqui que ele queria que você fizesse. Não sugiro que você decore, porque é uma situação muito específica. Eu te aconselho a interpretar e sempre fazer a construção aplicando a segunda lei de Newton. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? A questão 2 fala assim pra gente. As figuras abaixo mostram um bloco de massa 5 kg e uma mola de constante elástica 150 newtons por metro em duas situações. E aqui, como ficou tudo muito comprido, eu vou fazer essas anotações aqui embaixo, ó. Eu tenho um bloquinho de massa M, 5 kg, e uma mola de constante elástica 150 newtons por metro, tranquilo? Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o peso P do bloquinho. Então, olha só, para a gente fazer a letra A aqui, eu não preciso desenhar os vetores, porque ele não me pediu, tá? P, peso, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade no local. A massa já está em quilogramas, a aceleração da gravidade é 10, a força peso é de 50 newtons, beleza? Na letra B, ele me pede a intensidade da força de reação do apoio NA na situação A. É muito parecido com os exemplos que a gente tinha feito, não é? Então, vamos pensar juntos aqui na situação A. A primeira coisa que nós precisamos fazer, como sempre, é desenhar as forças. Então, aqui neste bloquinho, atua sobre ele a força peso, P, uma força vertical apontando para cima, uma força de reação normal do apoio. Mais uma vez, o meu apoio é horizontal, então a minha força normal ela é vertical para ser perpendicular e ela tem sentido saindo da superfície para o corpo. Então, minha superfície está embaixo, o corpo está em cima. Esse vetor ele vai ser para cima. E eu vou diferenciar essa normal aqui, eu vou chamar ela de NA. Com o peso eu não preciso fazer isso, porque o peso do bloquinho, como a massa dele não mudou, a gravidade no local também não mudou, ela vai ser de 50 newtons, como nós fizemos na letra A. Nessa situação A aí do nosso exemplo, esse bloquinho ele está em repouso, beleza? Ele está em equilíbrio aí, ele está parado em cima dessa superfície. O que que significa isso? Que a força resultante sobre ele
é nula. Só que aí aqui tá bem fácil, porque nós temos apenas duas forças, elas têm mesma direção vertical e elas têm sentidos opostos. Então, para essas duas forças se anularem, basta que uma tenha o mesmo módulo, a mesma intensidade da outra. É o que eu vou fazer aqui, ó, na letra B. Ele me diz o seguinte: NA é igual ao peso do bloquinho, porque a resultante precisa ser nula. Elas têm mesma direção e sentidos opostos, não é isso? Nós já calculamos o peso, então a minha normal NA, ela é de 50 newtons. Tudo certo? Na letra C, ele me pede para calcular a intensidade da força elástica aplicada pela mola ao corpo na situação B. Então, primeira coisa que eu preciso analisar para fazer a força elástica é a deformação que essa mola sofreu, que é esse xizinho da nossa fórmula, tudo bem? Então, olha só, a minha mola, inicialmente, ela tinha 50 centímetros. Esse aqui é o tamanho natural da mola, tudo bem? Depois que eu prendi essa mola no bloquinho, ela passou a ter 60 centímetros. Então, quanto essa mola deformou? Ela deformou 10 centímetros. Só que você se lembra que a nossa constante elástica, ela está dada por metro. Então, vou precisar transformar isso aqui em metros. É só dividir por 100, 0,1 metro, beleza? Deixa guardadinho aqui. Então, olha lá, aqui na letra C, eu vou só substituir lá o módulo da força elástica, que ela é Kx. Então, ficou assim, ó, força elástica é a constante 150, a deformação em metros 0,1. A gente tem que a nossa força elástica é de 15 newtons, beleza? Aqui eu não precisei desenhar nenhum vetor, porque ele só me pediu a intensidade, beleza? Só o número, só o módulo. Agora, na letra D, veja a diferença do que ele pede. A intensidade da força de reação normal do apoio NB na situação B. Você se lembra que tanto para tração quanto para força de reação normal do apoio, que a gente chama só de força normal, a gente não tinha fórmula. Então, neste caso, eu preciso analisar os vetores, beleza? Então, olha só, seguindo o meu esqueminha, você não precisa seguir o mesmo, tá? Eu vou desenhar, então, aqui as forças que atuam sobre ele. É um corpo que tem massa, então ele tem peso, que é sempre vertical para baixo. Ele está apoiado numa superfície horizontal, então ele tem uma força de reação normal do apoio, que eu vou chamar de NB. E também tem uma força elástica. E aí eu preciso olhar o seguinte. Inicialmente, a nossa mola, ela tinha um tamanho de 50 centímetros, tudo bem? Então, olha só, aqui é o tamanho zero da mola. 50 centímetros, ela estaria por aqui, beleza? Seria o tamanho natural da mola. Então, você se lembrando que a mola, ela sempre puxa para a posição de equilíbrio, essa mola está puxando o bloquinho verticalmente, que é a direção da mola, para cima, porque a nossa posição de equilíbrio, ó, ficou acima da posição do bloquinho, beleza? Essa mola puxa o bloquinho verticalmente para cima. Então, eu vou anotar aqui do ladinho para ficar mais fácil da gente fazer um combinado. Porque olha só, esse bloquinho, embora ele tenha 3 forças, ele continua em equilíbrio estático, ele continua parado, beleza? Como esse cara, ele tá em equilíbrio, ele tá paradinho, ele precisa ter a força resultante igual a 0, beleza? Ele não me disse que ele entrou em movimento, então eu suponho, né, eu infiro que ele esteja em repouso. Força resultante precisa ser 0. E daí nós vamos adotar um sentido das forças para elas serem o sentido positivo, tá? Eu, Raquel, tá? Penso assim. Se esse cara entrar em movimento, ele vai para onde? Ele vai para cima ou ele vai para baixo? Ele entraria em movimento para cima, que é o sentido da força elástica que está puxando ele aí. Até porque você tem mais forças para cima do que para baixo, não é? Então, olha lá,
eu vou adotar que para cima é positivo. Você pode fazer o contrário? Pode dar certo, beleza? Então, olha só, como que eu vou escrever essa força resultante? Os vetores que eu tenho apontando para cima vão ser positivos e o que tiver para baixo vai ser negativo. Então, ficou assim, ó, NB positivo, vou até colocar um maisinho aqui na frente para você lembrar, mais força elástica também para cima, e aí o peso tá para baixo, menos o peso. Tudo isso precisa ser igual a zero, tranquilo? Então, eu vou anotar aqui embaixo para a gente poder substituir os valores aí. Ficou assim, ó, NB mais força elástica menos peso é igual a zero. Ele me pediu o valor da normal do apoio. A força elástica nós tínhamos feito, ó, 15 newtons, menos o peso de 50 newtons. Tudo isso tem que dar zero. Então, ficou assim, ó, NB do lado direito. Essa subtração dá menos 35, passou para o outro lado, positivo, 35 newtons. Beleza? Esse bloquinho agora, ele tá recebendo menos força do apoio, beleza? Ele tá menos encostado, tem uma força elástica puxando ele um pouquinho para cima. Tudo bem? Te vejo ao vivo para tirar suas dúvidas, beleza? Beijo. Tchau, tchau.